Olá, o meu nome é Gonçalo Felizardo da Bernina Portugal e hoje venho-vos falar da Bernina 570. Este é provavelmente dos modelos intermédios mais completos da Bernina. Isto porquê? Porque já é uma máquina que borda e cose, primeiro que tudo isso é o mais importante. É uma máquina que também já faz 9mm de zigue-zague, ou seja, para pontos decorativos já tem todo aquele tamanho grande para fazer tanto letras como os próprios pontos decorativos bastante grandes e que sobressai muito mais depois nos projetos. Já tem o corte-linha integrado, ou seja, que é uma coisa maravilhosa, que toda a gente adora, que é chegarmos ao botão, clicarmos e a linha corta-se como por magia. Depois já tem também a bobina jumbo, ou seja, já tem a bobina da Bernina que permite ter mais 70% de capacidade. Isto normalmente depois as pessoas às vezes perguntam o que é que isto se traduz na realidade. Isto depois na realidade quer dizer que consegue estar a costurar ou a bordar durante mais tempo sem ter que trocar a linha da bobina. O que depois, quando nós estamos a fazer principalmente projetos grandes, nota-se bastante diferença. Depois também uma das vantagens desta máquina é que não só tem a bobina grande, mas também quando nós precisamos de a trocar, ela já tem o sensor, ou seja, ela já nos avisa quando a bobina acabou e nós não precisamos de tirar o projeto de cima. Porquê? Porque nós conseguimos aceder à bobina por baixo, ou seja, não precisamos tirar o projeto entre a agulha e a chapa de agulha, ou por exemplo, não precisamos tirar o bastidor, é só virmos aqui pela frente e retirarmos a bobina para voltarmos a enchê-la. Ela depois também traz já o pedal da Bernina, que tem a função de calcanhar para... Elas vêm de fábrica a pôr a agulha para cima e para baixo, mas no caso desta máquina nós também já podemos programar para ela fazer coisas diferentes quando nós clicamos com o calcanhar, ou seja, se nós chegamos aqui e se clicarmos aqui nesta parte de baixo, ou seja, com o nosso calcanhar, podemos dizer à máquina que queremos que ela corte a linha, remate e até podemos dizer qual é que é o tipo de remate que nós queremos, se é um remate direito ou se é um remate em cruz e até quantos pontos é que nós queremos que ela dê de remate. Isto tudo com o clicar do calcanhar, ou seja, isso também é outra coisa espetacular. Ela depois também já traz a joalheira. Isto dá bastante jeito quando nós ou estamos a trabalhar com projetos muito grossos ou então projetos que nós não podemos largar quando queremos subir o calcador para dar um ajuste. Isto porquê? Porque a joalheira permite-nos subir e descer o calcador sem termos que usar as mãos, ou seja, usando o joelho. Não só ela sobe e desce o calcador, como depois também, por exemplo, quando nós subimos o calcador, os dentes, ou seja, o arrastador, o que puxa o tecido vai também descer, o que depois na realidade se traduz numa maior altura ainda para conseguirmos pôr coisas ainda mais grossas lá por baixo. E isso realmente depois faz diferença. Ela também já tem 21,6 cm à direita da agulha, já é uma máquina bastante grande e que já permite nós fazermos com mais facilidade projetos maiores e provavelmente uma das funções mais importantes e mais essenciais na parte da costura nesta máquina é que ela aqui atrás já tem o duplo transporte. Eu não sei se conseguem ver daí, mas senão nós já mostramos, que é o duplo transporte. E isto quer dizer o quê? Que não só a máquina puxa o tecido por baixo, mas também vai passar a puxar por cima. Isto principalmente quando estamos a trabalhar com tecidos difíceis ou com várias camadas de tecido é bastante importante. Para usarmos isto, temos que ter em atenção é que precisamos de usar os calcadores D, que ela já traz aqui alguns com ela, ou seja, sempre que quisermos usar o duplo transporte, teremos que usar sempre um calcador com a terminação em D. Depois, na parte de bordar, temos a bobina grande, que é realmente a vantagem para não termos que trocar tantas vezes a linha de baixo. Temos também o braço livre, que normalmente é uma das coisas que não acontece nas máquinas de bordar mais comuns, é termos o braço livre, porque normalmente o módulo de bordar faz toda aqui uma zona fechada e na série 5 nós temos a possibilidade de usar o braço livre da máquina, o que depois permite bordarmos t-shirts, sacos, tudo o que seja peças fechadas com muito mais facilidade e sem termos que descoser os projetos já feitos. Ela já traz 2 bastidores incluídos com ela, traz o oval e traz o médio, contudo depois ela tem
outros bastidores extra e que um deles permite bordar a área máxima dela, que é 15 por 40. Já é uma área bastante grande. Esta máquina depois também tem a possibilidade de editar os bordados no ecrã. O ecrã é tátil e permite-nos ter uma percepção bastante boa de onde é que estamos a colocar os bordados, de os editar, e tem também uma coisa que é, qualquer dúvida que nós tenhamos, temos sempre ajuda, tanto sendo o consultor de costura, o consultor de bordado ou mesmo o botão da pergunta, em que nós podemos clicar nele e ela vai nos informar sobre o que é aquela função ou como é que nós devemos de qual a agulha, qual o calcador que nós devemos usar para um determinado projeto. Essa ajuda toda está toda a uma distância de um clique aqui no ecrã da máquina. Relativamente depois a acessórios que ela traz, a máquina já traz a mesa extensível, que nós podemos aqui colocar. É só subirmos o calcador e colocarmos assim a mesa e fica aplicada. Ela depois também traz este armário para nós podermos guardar todos os calcadores, bobines, chapas de agulha, todos os acessórios que vêm com ela e mais alguns podem ser colocados aqui, e ele depois, quando por exemplo estão em transporte ou não estão a utilizar a máquina, ele encaixa na parte de trás da máquina, porque tem até ímãs que ficam lá presos. Já falámos do pedal, realmente é um pedal especial, que tem a funcionalidade de calcanhar, a joalheira. Os calcadores que vêm incluídos com a 570 é o 1C, que é o calcador de costura normal. Vem depois também o 1D, que é o calcador de costura normal, mas que permite usar o duplo transporte da máquina, ou seja, em que ela puxa o tecido não só por baixo, mas também por cima. Temos depois o calcador 2A, que é o calcador para fazer o acabamento de corte e cose, ou overlock. Temos também o calcador 4D, que é o calcador para aplicar fechos e que também é compatível com o duplo transporte, a tal pecinha que já vem incorporada na máquina e que permite que o tecido seja puxado por cima e por baixo. Temos também o calcador 20C, que é o calcador ideal para costurarmos pontos decorativos, principalmente os pontos decorativos muito densos, ou então também qualquer aplique ou qualquer tipo de trabalho que nós precisamos ter uma maior visualização da área de costura. Este é o calcador ideal para isso. Depois temos o 3A, que é o calcador para fazer as casas de botão automaticamente, ou seja, não precisamos ter fazer nada, porque ela faz tudo automaticamente. E por último, sendo esta máquina uma máquina de Quilters Edition, ela traz também o calcador de 1/4 polegada para fazer o patchwork e quilting, e neste caso não só vem o calcador, como também vem o guia que pode ser aplicado na chapa de agulha da máquina. E estas são algumas das funcionalidades e dos acessórios que vêm com a 570. Se tiverem alguma questão ou alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato connosco, e eu aconselho vivamente se ainda não experimentaram esta máquina, a irem até ao vosso revendedor mais perto e experimentarem, porque realmente é uma máquina formidável e que não se vão arrepender de experimentar. Até ao próximo vídeo. Bernina, made to create.